A Rádio Felicidade FM apresenta o programa Rádio Solidário, com Cris Oliver. Boa tarde. Eu acho que meu microfone não tá indo não, hein? Tá aqui, tá no ar. Tá aí? Boa tarde. Começando mais um programa, Projeto Rádio Solidário. Eu vou abrir o programa hoje de uma forma diferente. Eu recebi uma reflexão, vindo agora para cá, do nosso amigo Rafael Souza, que ele fala muito do propósito, né? Tá doendo? Foca no propósito. Deu tudo errado? Foca no propósito. Tá demorando muito? Foca no propósito. E hoje, eu não vou nem ler a reflexão toda, nós estamos aqui com uma pessoa que focou no propósito, que focou na superação e deixou para lá todas as limitações para seguir em frente, mas com muito foco, com muita determinação. E é exatamente isso que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. É focar no propósito, é ter boas ideias. Quer projetar alguma coisa? Analisa para ver se realmente é isso que você quer. Até para iniciar e não parar no caminho. Para que a sua história possa ser escrita a caneta e não a lápis. Que toda hora você tem que ficar trocando. Boa tarde, Edson Oliveira. Sumiu. Acho que ele foi ali tomar uma água. Boa tarde, Cris Oliver. Tudo bom, meu querido? Como é que foi o final de semana? Beleza, né? Tranquilo, graças a Deus. Tivemos aqui a presença no programa Entre Amigos do deputado estadual Coronel Salema, que nos prestigiou com a sua presença aqui, conversando com os nossos amigos ouvintes. Abrilhantou o espaço, né? Foi uma conversa muito boa, eu também estava ligadinha no programa. Parabéns mais uma vez. O Edson sempre trazendo novidades, surpresas, porque eu fiquei muito surpresa com tudo que foi abordado, né? Com o interesse que vem trazendo. Em busca de melhorias para São Gonçalo. Eu acho que é isso que buscamos. E é legal, porque aqui, como a gente fala dos 3 setores, né? Não tem como deixar passar batido uma entrevista dessa importância. Parabéns, querido, mais uma vez. E hoje nós já estamos aqui no estúdio, né? Com o nosso amigo Luciano Roberto, que vem falar sim de superação. Sabe que é você lidar com a deficiência, com um sorrisão? Você disputar um torneio com pessoas que não são deficientes. Ele tem uma deficiência no braço. E ele foi goleiro. E melhor ainda, conseguiu trazer um prêmio para nós. Vamos começar com ele um pouquinho. Já tá aqui, ó, do meu linho. Boa tarde, querido. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos, boa tarde, audiência. É um prazer enorme ter você conosco. É pra todo meu. Li um pouquinho da história dele assim bem rapidinho. Uhum. É mais do que um gonçalense. Nasceu onde, querido? Então, nasci no Rio de Janeiro, no hospital em São Cristóvão, mas minha família vem do Morro da Deus, no Complexo do Alemão, né? Jovem, com essa disposição, que ele não para, hora nenhuma. Você entrar ali na rede social, toda hora ele tá fazendo alguma coisa. Inclusive, o que me chamou a atenção foram as lives. Sim, é importante, porque eu tô tratando de todo... Eu vou mudar o dia, deve ir pra quinta. Sim. Mas todo sábado eu faço um debate sobre um assunto que São Gonçalo tá precisando. Educação, saúde, pessoas com deficiência, inclusive, foi meu último tema. Né, que aí eu abordei, né, toda a dificuldade e soluções das pessoas com deficiência. E aí a gente ouve as pessoas. O negócio é dialogar e conversar com o povo gonçalense e com o povo do estado do Rio e do Brasil inteiro. Principalmente para inclusão, né? Com certeza. Né, assim, eu sou meio que um exemplo meio que vivo da inclusão. Né? Com 13 anos de idade eu fui
fui goleiro de futsal, todo mundo dizia, se você é meu técnico, então ficava... Ele ficava, não, você é maluco. Devia ser tenso, né? Você é doido. Vai botar o cara sem braço pra... Aí meu técnico, calma, ele agarra bem. E eu nas peladinhas, né, no treino, eu me destacava e tal, agarrava pênalti, tudo. Aí, beleza, ele botou no campeonato niteroense logo. Caramba, não, já foi logo ousando. Vamos jogar. Desafio, né? Desafio. Né? A gente tá falando de superação. Vamos focar aí no propósito. Vamos jogar. Que o caminho é esse. Aí ele me botou titular. E eu fui indo bem, me destacando no campeonato niteroense. A gente foi vice-campeão de Niterói naquele ano, contra Macaé, contra Canto do Rio. A equipe do Alcântara 1, condomínio Alcântara 1. E aí, coitado, o meu reserva, eu não sei o que houve. Meu goleiro reserva, ele saiu no meio do campeonato. Eu não sei se ele ficou chateado de eu estar agarrando, não sei. Olha, você desafiou tanto o rapaz que ele falou, eu vou lá não. Eu peço desculpa se ele entendeu de alguma maneira, não sei. Enfim, e aí foi isso. Né? Mas você sabe que isso acontece e acontece muito. Um tempo atrás eu ouvi uma reflexão de uma menina portadora de deficiência visual, que ela conseguiu desbancar algumas pessoas, sim, com a sua deficiência, mas de forma positiva, porque ela falou exatamente isso. Ninguém sonha sem fechar os olhos. Com certeza. E hoje em dia eu fico muito feliz da gente estar, por exemplo, eu vejo sempre uma matéria em G1, em sites de grande circulação, né, de que tem um autista se formando numa faculdade, que tem uma pessoa com uma certa deficiência, né, intelectual, uma deficiência até que impeça a locomoção, se graduando em algum lugar. E isso a gente não via, por exemplo, há 5 anos atrás, 10 anos atrás. É por isso assim, a vontade de trazer você aqui para estar falando exatamente disso. Porque às vezes a gente tem um problema tão mínimo e se limita. Se limita. Sim, a gente... assim, ó, com toda a humildade do mundo, eu gosto de mostrar o que eu consegui para mais pessoas com deficiência, né, verem que elas podem. Eu acho que não é para provar nada para ninguém, é para você mesmo. Claro. Né? Cada um degrau. Até para servir de estímulo. Né, de estímulo, porque às vezes, como pessoa com deficiência, a gente fica tão... se sente até excluído de uma certa maneira, e a gente tem que, eu acho que o exemplo cabe muito nisso, mostrar que a gente pode, para toda a sociedade, né, para a gente mesmo, em primeiro lugar. Eu acho que todos nós mostramos todo dia a nossa capacidade para nós mesmos. Com certeza. Mas a pessoa com deficiência tem essa coisa da deficiência, de se sentir segura. Assim, a única coisa que eu não gostaria que acontecesse, que infelizmente acontece, é se prevalecer disso. Não, claro. Né? Claro. A capacidade está aí. Um super exemplo. Todos nós temos. Eu não agarraria uma bola, não sei se eu tenho medo quando ela vem. Tudo tem adaptação, Tudo tem uma adaptação. Então, mas assim, não é algo fácil, sabemos, né? Não tem como ser diferente. Sabemos que existe sim a limitação, existe uma adaptação, existe todo um preparo. Não é simplesmente eu chegar e tentar fazer e vai acontecer. Não. Existe realmente o preparo. Mas a capacidade, o foco exatamente. Nosso amigo Mário Saldanha está falando assim, a deficiência eleva muito o objetivo de todos nos seus propósitos, que com certeza será o melhor. Exatamente, nós abrimos o programa hoje falando exatamente disso, de focar nos propósitos. E sabemos que dá certo. Ed, querido, em breve eu quero você aqui também, falando um pouquinho do seu projeto. Obrigada pela audiência, pela companhia. E tá chegando uma galera aí, ó. O William Azevedo, rapaz, esse menino é polêmico pra caramba. Pode mandar pergunta pra cá, que ele vai responder a vocês. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Pois não. Essa deficiência que você adquiriu... De nascença. Eu tenho uma história que eu nasci com 6 meses e meio, tá? Ímper prematuro. E foi aquele Deus nos acuda, nasci com infecção de tudo e tudo mais. E aí eu não sei o motivo da deficiência, se não deu tempo de formação, não sei. Minha mãe levou uma bolada na barriga, quando estava grávida de mim. Ela conta, nossa, vocês ouviram ela contando história, meu Deus. E aí sobrevivi quase por milagre.
Hoje estou aqui até acima do peso, né? Não, eu ia falar assim, olha, eu pesava meio quilo. Ele nasceu com meio quilo, com 6 meses e meio. Hoje, pra eu tirar uma foto com ele aqui, ainda bem que eu tô com um tênisinho que tem um salto, porque eu ia sumir perto dele. Mas todo prematuro, ou ele cresce muito, ele fica fortão. Quem me vê hoje, eu queria ver o médico que fez meu parto lá. E a caixinha de sapato que foi colocada, né? O meu sobrinho nasceu com 1 quilo, ele cabia num travesseirinho. Aqueles travesseirinhos de bebê, a gente colocava ele ali em cima e sobrava espaço. Meu falecido pai dizia que eu cabia na palma da mão, assim. Tá vendo? Caramba! Agora eu pergunto a você uma coisa. Sim. Durante esse tempo todo, você estudou, você se desenvolveu. Claro. Eu pergunto a você, isso é muito grave, viu, Cris? Essa pergunta, inclusive, é bom que a gente tenha ela em mãos para sempre fazer nesse caso aí, de algum tipo de preconceito, rejeição, alguma coisa nesse sentido, dada a sua deficiência física. Diretamente não. Não, né? Veladamente sim. Esse é o grande problema. Você vê uns olhares diferentes. A pessoa que às vezes devia olhar do seu rosto e fica focando no braço e aí você, né? Dá aquela encarada, né? Às vezes algum tipo de, você não, você fica aí. Sabe aquela coisa, eu não quero te magoar, mas não. Eu não quero te magoar, mas eu tô focada na sua deficiência. Entende? E foi muito isso. Mas eu sempre fui um cara que eu nunca me esquentei a cabeça com isso, cara. Assim, eu procuro fazer o meu. Me quer ali junto, eu vou, faço a minha parte, colaboro, dou minha contribuição. E colabora mesmo, porque eu conheci o Luciano na caminhada do autista. Ali, militando junto, trazendo, levantando a bandeira assim. Importantíssimo. Importantíssimo, porque para nós foi uma vitória trazer a caminhada para São Gonçalo, né? Comemora até hoje, já no 2º ano e no 3º, sempre comemorando. O Alexandre Figueiredo também, né? Militante, amigo desde sempre. Cheguei chegando, boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui não tá frio não, sabe? Porque aqui na Felicidade FM a gente chega, pode perguntar pro nosso amigo. Quentíssimo. Aqui é quentíssimo. O calor humano. O calor aqui, minha filha, aquece. O frio tá da porta pra fora. Geraldo Reis chegando também. Rafael Trotman. Saudade de você, meu querido. Tava revendo nossas fotos hoje, de 1 ano atrás. Amanhã é aniversário da minha boadrasta. Então a gente sempre se encontra assim nesses dias. Reúne a família. Eu já vi muito o que o Edson tá falando, pegando um gancho. Eu já vi muito preconceito, sim, com o deficiente. E uma das coisas que não devemos fazer, eu fico admirada. Eu fico aqui, mas admirando, né, com bons olhos, né? A gente fica imaginando como utilizar um braço só, porque às vezes a gente com 2 se atrapalha. Mas ele abre o tablet, ele abre a garrafa, uma desenvoltura. Adaptação. A minha mãe, ela fala assim, Luciano, e ela conta isso pra todo mundo, gente. Essas pessoas... Mãe é ótimo, né? Mãe conta todas as nossas histórias. Parecida. Ela fala assim, Luciano, você tentou engatinhar uma vez, não conseguiu, caiu. Você tentou engatinhar 2 vezes, caiu de novo. Na 3ª vez, você saiu andando. Caramba! Quantas vezes a gente começa a engatinhar e não sai do lugar, Edson Oliveira? Então, caramba! Pra mim, tudo na vida foi isso. Pra andar de bicicleta, eu botava meu braço pra apoiar no, né? Isso que eu tenho de braço, pra apoiar no guidão, escorregava. E aí, até arrumar um local, né, onde ficasse seguro, durou bastante. Já pensou em prótese, alguma coisa? Já. Mas assim, no meu caso, isso é uma coisa muito particular de cada um. Sim. No meu caso, uma prótese eu acho que ficaria um pouco artificial demais. Sim. Eu acho que eu já consegui, até por ser de nascença a minha deficiência, eu já consegui ter uma adaptação, eu acho que quase que completa. Eu costumo dizer que a única coisa que eu não consigo fazer com esse braço é coçar o outro. Que o resto faz tudo. Nossa, isso é ótimo. Eu tô fazendo, inclusive muita gente não sabe, tô fazendo aula de teclado. Voltei pra natação. Olha aí, tá vendo? Então, tô aí.
Sem um antebraço esquerdo. E não falta nada aqui, meu filho, tá completo. Olha só, a Raimundinha tá mandando boa tarde pra todos. Boa tarde. Beijo, Opa. mandando. Tá ligadinha no programa, gosto muito disso. Compartilha a ideia, traz o pessoal pra conhecer também nosso amigo, que a história dele realmente é de superação. O Robson também, parabéns. Dando parabéns a você Robson, pela sua caminhada, pela sua obrigado. história. Tamo junto aí. E realmente, a gente quando quebra um braço, a gente fica meio atrapalhado. É igual aquela história, a minha filha é canhota. Sim. Eu não consigo jamais fazer o que ela faz. Sim. Né? Aí ela fala assim, mãe, eu sou diferente de você. Não é não, É o minha jeitinho filha. dela, né? É o seu jeito, cada um tem a sua particularidade. E a letra é linda. Se a gente for tentar fazer, realmente não dá certo. A não ser quando você tem que tentar, você é obrigada a fazer, tentar. você vai tentar e vai conseguir, claro. Mas assim, são diferenças mínimas, né, que compõem o ser humano. Eu não faço nem sinal pro ônibus. Ó, a mão esquerda eu só consigo usar relógio. Então, nascido no Rio de Janeiro, vindo para São Gonçalo, com 1 ano de idade. Eu sou praticamente gonçalense desde. Gonçalense, não precisa nem de título. Isso aí, eu sou. Desde sempre. Nunca quis sair daqui, não. Isso aqui, pra mim. Disputando junto a pessoas que não tinham deficiência, como goleiro, né? Que já é uma diferença grande. E aí? Ainda Da tem uma onde outra história surgiu? depois disso, hein? Depois eu vou contar que ainda tem uma outra história depois disso. Então a gente vai chegar nela agora. Porque eu quero saber por que você tomou essa iniciativa de trazer essas lives que você tem feito, que graças a Deus com muito sucesso, né, bem preparadas, bem produzidas, para alertar a população gonçalense. Na verdade, o meu foco principal é a gente qualificar o debate na cidade. A gente tem pouca... Eu acho que hoje em dia a gente está focando muito pouco no que realmente interessa. Que é a educação, o estado das escolas, que é a saúde, né, o estado dos pronto-socorro. A gente vê muita briguinha entre nós mesmos, gonçalenses, por coisas que eu acho, na minha visão, não vão levar São Gonçalo para o caminho que a gente quer. Sim. Então, a minha ideia com essas lives é a gente qualificar o debate. Então, aproveita aí para as redes sociais minhas aí, se eu puder divulgar, se me permite. Pode, deve. Opa, facebook.com, Luciano Roberto SG de São Gonçalo. Instagram, a mesma coisa. YouTube, se inscreve lá no canal, mesma coisa. youtube.com, Luciano Roberto SG. E qual é a frequência que você prepara essas lives? Uma vez por semana. Uma vez por semana que eu trabalho de segunda a sexta, eu já arrumei a brechinha pra estar aqui. E hoje você faz o que aqui em São Gonçalo? Então, eu sou... Em São Gonçalo ou geral? Geralzão. No geral, no seu trabalho. Vamos lá. Eu sou formado em sistema de informação, sou bacharel, e trabalho numa grande empresa de tecnologia, lá no Rio, de segunda a sexta. Edson Oliveira, precisando, já sabe onde botar. Aí, Vamos trazer o rapaz pra cá. Eu quero ficar em São Gonçalo, se quiser arrumar alguma coisa pra Vamos avançar. Então é isso, eu de segunda a sexta faço isso, né? Tenho um trabalho fixo. E aí, finais de semana e tudo mais, eu me engajo nas causas sociais, nas causas de pessoas com deficiência, né? A causa da luta pela educação também, a causa pela tecnologia. São Gonçalo eu vejo como muito pouco, como é que se diz? É muito pouco aproveitar as novas tecnologias na cidade. É verdade. E eu trago muito esse debate, eu procuro envolver tudo que eu falo com tecnologia. Muito bem. Né? Que eu acho que a gente só vai caminhar para o futuro, inclusive na educação, é uma pauta muito ligada à educação. Exatamente. A gente precisa preparar os nossos jovens, a nossa garotada, para as mudanças que já estão ocorrendo no mercado de trabalho. A gente vai ter um mercado de trabalho automatizado, né, tecnológico, então a gente precisa... Não tem como fugir disso. Exato, a gente precisa qualificar a nossa juventude, a nossa garotada nesse sentido. Com relação à Andef, você tem alguma coisa a dizer? Então, eu fui na Andef algumas vezes. Inclusive, eu tenho que agradecer a Andef, que eles me arrumaram a bolsa na minha faculdade. Olha que legal. A Tânia, né? A Toninha. A Tânia fez um trabalho muito bonito. Infelizmente, o acesso para manter um deficiente na Andef não é fácil. Com certeza. Em 2014, a gente trabalhou também com a Tânia, mandando algumas crianças para lá, alguns deficientes. Atendimento de primeira.
Só que, Eu ouço muito bem falar da DEF. por mais, Edson, que a Ambev seja ali no Rio do Ouro, eles não disponibilizam o transporte pro lado de cá. Ué, Não disponibilizam. Tem o transporte ponto a ponto que chega a Niterói para buscar os deficientes de Niterói. Mas São Gonçalo não acolhe. E ainda tem isso, transporte na própria cidade para pessoa com deficiência. pois é. Meu Deus do céu, né? É um ônibus acessível na vida, outro na morte. É Tem verdade. Inclusive, vamos falar de tecnologia sobre isso. A gente podia ter uma transparência maior sobre isso, né? Quando tem um ônibus acessível para pessoa com deficiência? Verdade, verdade. Né? Isso mesmo. Mas essa é a dificuldade de trazer o transporte para levar o deficiente. O que acontece? A gente consegue incluir, Sim. né? Mas não consegue manter. Não consegue manter. Exato. Por quê? Tem o passe livre para ônibus, mas nem sempre você consegue levar o seu filho cadeirante. Sim. Às vezes tem mais de uma criança em casa. Complicado, hein? E O você elevador não do consegue. O elevador, o motorista, ele ônibus não tá pode quebrado. cobrar, dirigir, Isso. abrir a porta e ajudar o deficiente. Descer para ajudar o Eu deficiente. dizia, inclusive, isso aí é um fato que tem que ser averiguado de verdade pelas empresas, Sim. né? Ou pelo Ministério Público. Ministério De que alguns Público, sim. profissionais, motoristas, Sim. ou manobristas, ou não sei quem, dentro das empresas, Uhum. que conseguem travar o mecanismo para não funcionar. Esse é um debate muito interessante que você diz, porque alguns ônibus que se dizem executivos, tem uma lei que regula isso, só que assim, no meu ver, no meu entendimento, essa lei, à medida que a gente não tem transparência de quantos ônibus acessíveis tem na frota, essa lei para mim fica furada. Pois é, é verdade. Porque tem ônibus que o passe, que você encosta o passe lá, ele dá uma mensagem de erro. Reclamaram tanto em uma empresa que faz transporte de ônibus executivo que ela liberou. Mas as outras ainda não travam na roleta. Só depois das 10 da noite, que é o horário de periculosidade. Então, você, pessoa com deficiência, tem que andar de ônibus só depois das 10 da noite. Você tem horário para entrar e sair. É Né? isso. Se você precisar de alguma forma sair, você ou vai de Uber. Isso no É, dos ônibus Executivo, Executivo. de uma porta só. De uma Que porta já só. não aguenta o cadeirante, né? Como é que o cadeirante vai entrar Pois numa é, porta verdade, só? complicado, né? Então a gente tem que pensar nisso. Não tem ônibus em São Gonçalo com piso retrátil, aquele piso mais rebaixado, que é para a Não, pessoa com não deficiência tem, já entrar. não tem. A gente tem que pensar em várias questões aqui. Tem o no transporte. elevador, né? Mas o elevador- Mas o elevador não funciona. É, Em muitos casos não em muitos funciona. casos tá quebrado. E mesmo quando funciona, às vezes o motorista... Ele tem que operar. Ele tem que operar. Então, tipo assim, ele acaba atrapalhando todo o trabalho dele, todo o andamento. E ele, por sua vez, já coloca que ele tá com defeito. Não, e Caso outra disso. coisa, ele repõe a culpa pelo atraso no cadeirante. Sim. Porque Mas é, tem que ainda parar- olha que confusão. Fica uma situação de humilhação quase pro cadeirante, Não porque é? ele fica culpado pelo ônibus estar parado ali 20 minutos. E de alguma forma ele acaba induzindo os demais, os passageiros, a ter a mesma ideia, a ter a mesma opinião. Mas não é culpa do motorista, vamos deixar claro. Isso é culpa Não, de eu todo o bato, sistema. eu bato muito aqui na tecla que o motorista ele já faz mais do que ele devia. Claro. Ele, além de dirigir em São Gonçalo, ele precisa cobrar. Né? É. Então, dirigir, Ele é- cobrar e ajudar o cadeirante. Ele é trabalhador numa profissão hiper estressante. Ele que já é o trabalha trânsito, com né? medo, né? com Até Não é medo. só São Gonçalo. Exatamente. Não é só São Não Sim, é só não é São só São Gonçalo. Gonçalo. Mas se você andar um pouquinho, se você chegar em Friburgo, por exemplo, Friburgo, Cachoeira, você tem essa acessibilidade. E se funciona ali do lado, Sabe- por que aqui não pode? Sabe uma coisa maravilhosa que eu vi uma vez no ônibus em Niterói? Inclusive, não tem em todos os ônibus. Tem um ou dois. Mas... Paulinha Luísa tá mandando um beijo, ó. Opa, beijão. Tá aqui do Galo Branco, assistindo ligadinha Tamo também. junto, bacana. Ó, não só a Paula, José Roberto, Baggio. O Rock Bolfin, olha, nós chegamos lá em Itaboraí, lá em Tanguá. Sulamita Castro, Sebastião. Tá chegando o Vanderlei, Silva. Beijo no coração. Daqui a pouco a gente manda beijo pra todo mundo. Vamos continuar aqui que tá esquentando. Aí, como eu ia dizendo, gente, eu fui em Niterói uma vez e eu vi naquelas... Sabe aquelas caixinhas de som que sai como se fosse rádio do ônibus? Sim. Sim, sim. Eles implantaram em alguns ônibus um mecanismo ali que diz em qual altura da rua você está Olha, e, né, em qual ponto, o ponto na rua tal, é isso. ponto tal, altura tal. Isso para nós que temos nossa visualização, nosso olhar, né, os olhos, Uhum. né, perfeitos, não faz uma diferença. Agora, Mas se você fechar os olhos e se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência visual, gente, isso é um mundo. é um mundo. Porque isso é o direito. A gente está falando de direito à cidade.
Né? Ela não vai depender de ninguém para saber onde ela está, ela não vai depender de ninguém. Até porque muitos deficientes visuais, eles andam sozinhos. Eles andam sozinhos, mas às vezes eles têm que perguntar, já chegou? E aí, com esse sistema, eu tava pensando nisso, eu falei, gente, é uma coisa simples, é uma coisa barata, é uma coisa que... implantado, né, rapaz? Né? É uma coisa Basta um pouquinho de interesse, né? No estúdio você pode dizer os pontos e botar na caixa, botar só um botão pro motorista apertar. Mas isso funciona até no metrô, trem, no metrô, em tudo quanto é lugar, não é difícil. Próxima estação, tal. Isso. Só Você que lá tá já é sempre automatizado. Lá é tal. automático, né? Isso, seria maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Né? Mas infelizmente, a gente está falando de acessibilidade e muitos empresários, eles, por não lidarem com isso, né, não tem a menor noção da necessidade, da diferença que isso vai fazer no dia a dia de uma pessoa, eles fazem o quê? Simplesmente deixam passar batido. Exato. Mas eu não preciso, não acolhe, não é comigo. Com certeza, Agora, um detalhe que você falou aí, Cris, e eu quero falar com o Luciano também a respeito de uma situação dificílima. São Gonçalo não tem o menor pudor, né, de não oferecer uma condição especial de acessibilidade às pessoas, Nossa, de urbanidade, de acessibilidade. É a maior coisa que eu... Planejamento urbano. Exato, calçadas. Não tem calçada, aqui é tudo degrau, buraco. Horrível. Degrau e buraco, né? E posto no meio do caminho. E pior que a gente já tem uma lei a âmbito federal, né, que alterou o Estatuto da Pessoa com Deficiência e altera o Estatuto das Cidades, que diz que qualquer obra que é feita na cidade, ela tem que ter certos requisitos arquitetônicos, né, para a pessoa com deficiência, requisitos de acessibilidade. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma musiquinha pra gente continuar. Enquanto isso ele vai só dar uma descansada, vou passar um recadinho aqui rapidinho. Vamos apresentar o programa Rádio Solidário. É isso, galera. O programa tá gostoso. Tanto que o tempo já passou, a gente tava falando 30 minutos, já foi embora. Parece, né, gente? A gente nem sente, passa tão rápido. A gente tá falando desses projetos que vem acontecendo na cidade. Alguns dá pra gente acolher, outros não. A caminhada, por exemplo, do autista, onde eu encontrei o nosso amigo com uma equipe muito legal, também lá acho que foi de Santa Isabel? Não, eu tava com a minha amiga Luana Mota, né, que ela é mãe de uma menina autista. Sim. Né, e o meu amigo Robson, que mora lá no condomínio. Entendeu? Eles são muito ligados porque eles têm filhos autistas. Então eu também, quando milito para todas as deficiências, né, eu tenho um trabalho... Não, eu tava vendo que não independente de uma única deficiência, você abraça a causa. Sim, porque todos passam, entre aspas, pela mesma coisa de superação, né? De ter inclusive, pela mesma dificuldade, né? Inclusive, o Luciano, você faz esses vídeos semanais, abordando geralmente esses temas, essa temática importante, né? Até de valorização, né? Pessoal, né? Mas interessante você também abordar essa questão da mobilidade urbana em São Gonçalo, no nosso município. Eu fiz uma live sobre transportes. Né? Tive alguns problemas técnicos, né? Porque a gente não tem muito recurso. Isso acontece. Semana passada, por exemplo, tive vários. Eu vou encaminhar para você, o Luciano, que mexe com TI. Até pra gente que mexe com TI, olha, você vê como é que tá a coisa. Inclusive, Edson, eu vou deixar aqui no ar, porque eu gosto assim que já fica amarrado. Sabe, aquela coisa que a gente queria montar, sabe, assim, olha, eu já estou conversando com o nosso amigo, pra gente passar a nossa live ali, já colocando o nome do convidado e tal, né, então assim, vamos vou dar uns pulos do gato pra vocês aí, pra transmitir pra ter venha passar um dia na felicidade conosco, venha trazer várias dicas, se Deus quiser, semana que vem a gente está com um aparelho melhor, o Ivo tá ali trabalhando há uma semana para isso acontecer. Obrigado. Né? E pronto, né? Vamos unir, Edson, com essa força e vamos trazer o nosso propósito. Olha o foco. Olha o foco do início. Vou deixar mais dicas de ouro para você. Ótimo, dica nada, tu vai me passar um dia com a gente aqui. Tá. A gente gente fala sempre aqui no programa
que quando a gente traz um escritor, você pode ser amante da leitura, mas você não vai passar pra gente o que levou ele a escrever. Por isso a importância não só da dica, mas de você estar presente. Com certeza. Porque senão a gente vai ligar pra você 500 mil vezes. E como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Tá certo, tá certo. Exatamente. E é legal essas dicas, porque o que você faz lá no seu programa? Você está trazendo a conscientização sobre todos os assuntos. É importantíssimo isso. Sobre todos os assuntos. Não existe um direcionamento. Cada semana tem um novo assunto. Sim. Né, onde... Todos ligados ao nosso dia a dia, né? A cidade, principalmente a cidade. Né? Muito bom isso. Não, e isso é muito legal, porque às vezes você tem uma dificuldade e ela é tão mínima, e você com 2 palavras consegue sanar ali todo o problema. Eu acho que o propósito principal é a gente tirar soluções para a cidade, ver o que está acontecendo nas outras cidades pelo mundo, ver o que está acontecendo ao redor do Brasil. Por exemplo, a gente tem um problema aqui que outro lugar pode ter solucionado. Né? Por que não dar a ideia? Por que não propor? Por que não debater isso com o povo? Sabe por quê? Infelizmente a gente alcança isso. Olha só, estamos ligadinhos no seu programa. Beijo no coração de cada um de vocês. Beijo, meu amor, sinta-se beijada e abraçada. Quem é? Ana Paula, aqui do Galo Branco. É a Paula Luísa. A Luísa é a filha dela, que tá lindíssima. O que acontece? As pessoas têm muito disso. Eu adquiri um conhecimento, Sim. Mas o meu ego não deixa passar para você. Tem muito disso, infelizmente. Né? Mas, infelizmente, essa informação vai morrer comigo. Não adiantou de nada. Não adianta de nada mesmo. Eu fiz a faculdade de Sistemas de Informação, então eu sei o valor da informação, né? Eu sei o valor da gente compartilhar a informação correta, né, sincera, né? Então não vai morrer comigo. Quanto eu puder compartilhar mais do que eu sei, do que eu recebo das pessoas que também sabem, eu vou compartilhar. Sejamos multiplicadores também nisso. Eu acho que até para avançar o nosso conhecimento e trazer novas ideias, porque quando você passa uma ideia de uma coisa que você conseguiu formar, o PC também acabou de chegar, a PC, advogado também, no super amigo nosso aqui da casa, presente, beijão, a gente consegue trocar essas ideias. Às vezes o que eu tenho, para mim, não é suficiente. Se eu chegar e dividir um pouco, trazendo um pouco do seu conhecimento para cá e dividindo essa ideia com você, a gente consegue avançar um pouco mais. Realmente é o poder da informação. E além da informação, a gente tem que entender que muita coisa é vivência. Né? Não basta você ser formado, pós-graduado, é importante, claro. Mas isso aí a gente fala sempre, até na autoescola. Você aprende para passar. Né? Mas você não sabe dirigir. Preparado para uma prova. Passou ali. Vai pro trânsito. aí que você vira motorista. Aí é que você entra na escola. É verdade. É a experiência da vivência, realmente. Com certeza. Você passa aquilo que você aprendeu lá só para assinar ali o papelzinho. Porque a maioria das pessoas tem muito essa vaidade de que eu sou formado, não é o seu caso. Claro. Eu sou formado nisso, naquilo. Mas a gaveta de casa tá cheia de diploma. Cheia de diplomas. Isso. Porém... Às vezes a parede também. A parede, então, fica uma loucura. Mas nada daquilo ali é posto em prática. Até por essa coisa do segurar a informação. Só aglutinar a informação. De ela ser o centro de referência. E aí falta um pouco, né, na minha opinião, né, pelo amor de Deus, não estou para julgar ninguém, de visão, né? Porque tiveram professores que passaram informação para essa pessoa, né? Que compartilharam com essa pessoa. Claro que pagam, né? Ou não. Sim, mas também passaram. Mesmo o professor, ele também já passou por esse processo. É uma rede de compartilhamento, né, que a gente precisa entender, inclusive e principalmente trazer para a nossa cidade. Está muito sofrido em várias coisas. Pois é, você já imaginou se aquele alemão lá, o tal do Diesel, por exemplo, guardasse para ele o desenho do motor que ele criou naquela época, motor a diesel, né? Óleo diesel. Imagina se o Ford também, imagina se o Nikola Tesla, se os grandes inventores não trouxessem para o público, para o mundo, e guardasse para si essas invenções, não tem lógica. O mundo não seria o mundo. É verdade, estamos prontos.
seríamos mais atrasados do que já somos. Independente desse avanço da tecnologia. Mas vai mudar e a gente precisa estar preparado. Não, é verdade. Eu estava falando, ontem eu estava no centro de Alcântara, inclusive tivemos que ajudar um deficiente por causa dessa bagunça que se formou, né? Que a gente cobra muito da postura. Encontrei até o nosso amigo Walter, que esteve aqui, que trabalha também na postura da cidade. E Alcântara é intransitável. Intransitável. E para quem não conhece São Gonçalo, nós queremos dizer o seguinte: Alcântara é um grande bairro de São Gonçalo, Sim. que congrega um grande comércio, né? Meu bairro, inclusive. Meu bairro, inclusive. É o seu bairro, inclusive, né? Então, mas tem muita gente que está ouvindo a gente, não sabe, a gente fala Alcântara, tem que explicar que talvez seja o maior bairro comercial. É o coração É o maior do comercial. município de São Gonçalo, Isso. né? Exatamente. E deveria ser valorizado. Eu acho que... Você sabe que surtiu um certo efeito, Edson, depois que a gente trouxe o nosso amigo da postura aqui, que ele está batendo muito na tecla. Inclusive, se você chegar no centro de Alcântara, eles estão agora. Eles estão trabalhando. Já estava na hora. Que bom. Parabéns a Então, assim, Walter, né? Walter, parabéns. O Valtinho, né? Valtinho, meu Deus. É igual o Valtinho aqui que nasceu de 6 meses. Eu fui tirar uma foto com ele, quase que eu não apareci. O Walter é assim também, pequenininho. Valtinho, O tá pelo Valtinho, nome. é fácil de encontrar ele ali no Alcântara. Ele tá fazendo aquela área ali perto do prédio do relógio que realmente você não consegue avançar. Sim. Você não consegue avançar em Alcântara. Então, começou agora, né? Eu só acho que tem que ser uma coisa que seja conversado também com o pessoal do comércio informal. Não, primeira coisa que foi feito. Porque... Não só o comércio informal, não. Começou primeiro pelas lojas. Sim, os comerciantes. Né? Tem que conversar com todo mundo, porque... Pelas lojas como um todo, porque você não passa nas calçadas. Sim. Eles colocam Às vezes a todos loja os expositores ali. Avança pra calçada, né? Aí, esse trabalho começou no centro de Alcântara agora, mas abordando literalmente o pessoal das lojas. Olha só, o transeunte ele precisa passar. Você vive da venda. Se ele não consegue se locomover em Alcântara, ele também não vai entrar na sua loja, não tem onde passar. Outra coisa também, Cris, é aquela poluição Marisete, auditiva. beijo, meu amor. Poluição auditiva, sabe? Que é a disputa de quem fala mais Aquilo alto. parece que tem um curso para vender Você chip. tá falando do quê? Do chip? Não, dos alto-falantes lá. Das lojas? De Das tudo, lojas. é uma Inclusive, competição. Não tem nada, isso dou o maior apoio ao locutor de porta de loja, entendeu? Guerreiro. Mas ele não precisa disputar com... Inclusive, eu digo mais, loja barulhenta eu não entro. Afasta, E né? muita gente Você não entra. consegue conversar nem com o vendedor. Aí fica assim, agora eles estão colocando aquela prática de colocar aquele banco enorme, sabe? Parece uma escada que ele senta lá em cima. Um berra daqui, outro berra da lá. Sim, isso é aquela tipo escada de piscina. E ele fica lá em cima. Então, assim, se o da frente tá fazendo uma promoção, ele quer debater daqui, então fica lá em cima, gritando. Uma guerra de... Impressionante. E o cara vendendo chip aqui embaixo da tua cabeça, gritando. Dentro do seu ouvido. Como é que arruma a voz, né, pra isso? Né? Aqui nós tem curso. É tudo igual. As vozes são impressionantes. Eu não consigo. Então, assim, graças a Deus, a gente tá conseguindo avançar. A postura tá trabalhando, sim, Alcântara, eu tenho visto. Eu tô no Alcântara todos os dias. Moro ali do lado, então toda hora eu tô no Alcântara. Meu trabalho, meu atendimento é sempre no centro de Alcântara. E ontem, uma cadeirante não conseguia passar. Olha só. Primeiro, de um lado tinha muito lixo. E essa é outra questão que o pessoal do Alcântara reclama muito. Mas não adianta reclamar do poder público. Se você passar às 4 horas da manhã, Alcântara está limpo. Sim. É limpo. Tem isso também. Façam essa experiência. Alcântara às 4 horas da manhã não tem nada. Olha aí, freguesia. Opa. São deliciosas pamonhas. Que isso, gente? Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau e pamonhas. Venha provar, minha Que isso, senhora. Jesus? Esse é o Edson Oliveira tirando. Meu Deus. Mas é assim, ó. É assim. Olha, ainda bem que o carro do ovo não passa em Alcântara. Senão ele ia ter que aumentar o volume pra Abacaxi competir. de Marataízes. Não dá. O carro do ovo, se juntasse com aquele pessoal do chip ali, você ia ficar. Laranja de Itaboraí. Doce, doce, doce. Mas, gente, É um problemão. Aí, infelizmente,
a gente precisa, eu acabo tomando as dores ali da pessoa. Eu fui lá pedir realmente, olha só, tem como você chegar o seu material pra lá, ela precisa passar. Com certeza. Aí o que acontece? A menina cadeirante, a mãe dela com uma muleta, e as duas tentando romper ali uma luta, uma guerra. É uma luta, é uma guerra. Sobreviver no centro de Alcântara é um desafio. Aliás, você em Alcântara é muito bom esse tipo de transporte aqui, ó. Quer ver? Vamos comprar um pra cada morador. O morador de Alcântara ele tem que ter asa. Não, ele tem que ter asa. Quando tiver uma barreira, você sobe. Aperta um botão e sobe. Como é que pode, né? Né? É o mínimo que a gente consegue fazer ali. Ou então, quando você chegar ali do lado do Jardim Catarina, por ali, Ali no Alcântara 2. Ali. aí você pode usar também esse tipo aqui, ó. Esse tempo passou. Não tem mais. Conseguimos Não tem mais. extirpar da face da terra. Esse tempo foi-se embora. Bom, a gente vai conversando, vai descontraindo, mas eu tô falando muito sério de tudo isso. É onde as pessoas perguntam se minha página é uma página de humor. Não, é uma página de uma pessoa que fala a verdade, sorrindo pra você e tocando na sua ferida. Precisamos realmente avançar. E pra avançar, pra conseguir, né? para avançar, a gente precisa unir forças e contamos muito com você. Contamos muito com o seu trabalho, que vem enriquecendo várias mentes, que vem abrindo várias portas. Agradecido por essas palavras de você. Propósito mesmo. A gente gostaria de agradecer a sua presença, a sua vinda ao programa, com um certificado de agradecimento mesmo por disponibilizar esse tempo para trazer essas questões de superação, que pra gente é de suma importância. Saiba que hoje a Rádio Felicidade FM e o programa Rádio Solidário está de portas abertas. Nossa, eu também. Sempre estou à disposição aqui de vocês. Não, prioridade. Você pode ter certeza que você não vai subir mais, que a gente não vai deixar. E eu vou falar, é o primeiro programa de rádio que eu vou. Olha, exclusividade. Da minha vida, né? Então, né? Olha, o Cris, aliás... Mas ele é muito preparado. Vocês acham? Super à vontade. Eu tô meio nervoso. Tá tranquilo. Como que você tá nervoso? Não, sei lá, né, gente? Hein, Cris, inclusive não é o primeiro Sim. amigo que nós trazemos aqui na rádio que nos confessa isso, né? Sim. Porque a nossa rádio, graças a Deus, a Rádio Felicidade FM, também tem essa primazia de abrir espaço, de abrir o microfone. Nossa, muito importante. Para quem ainda não teve a oportunidade de colocar de fazer as suas colocações. E no caso aí do Luciano, né? A gente está tendo essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e também de divulgar o trabalho que ele faz maravilhoso de conscientização, um trabalho de superação, um trabalho especialmente de cidadania que ele pratica aí através das suas lives, através dos seus vídeos. Poxa, Parabéns, muito obrigado. Luciano. Muito obrigado pelas palavras, meu amigo. Poxa. Olha, eu conheci o Luciano, que eu sou meio ousada mesmo, né? Quem me conhece sabe disso. Nós estávamos na caminhada do autista, estávamos levando algumas camisas. E assim, sabe aquela coisa de Deus? Eu falo Foi que meio. é Deus mesmo. Foi meio. Nós fizemos todas as camisas e eu falei assim, eu vou levar uma mais. Uma pra gordinha. Eu vou levar uma mais. Fizemos a camisa aí carinhosamente para todos, foi linda a caminhada, né? Blackout ali sempre. E tinha essa camisa. Eu falei pro Ivan, não vou voltar pra casa com essa camisa não. Essa camisa tá preparada pra alguém. Ele falou, mas pra quem? A camisa é grande. Aí eu vejo o Luciano passando. Eu falei, eu vou lá agora. Eu descaracterizado, sem a camisa, né, da passeada. Olha, o dono da... Não, ele tava no meio de todos com a camisa, sem a camisa. Eu falei, não. Gigi. Era assim. Qual o tamanho da camisa? Enorme. Era aquela camisa pra chamar atenção. Aquela dos Estados Unidos, né? Eu falei, olha, essa é pronta. Eu bati no ombro dele timidamente. Aí ele me atendeu com um sorrisão já. Aí eu falei assim, posso te presentear com uma camisa? Ele falou, tô sem dinheiro. Porque, não né? assim? Eu falei mesmo, porque eu falei, a gente fica, né? Eu posso te presentear. Ah, sim, claro. Aí eu falei, agora vamos à prova dos nomes. Se a camisa não der. Não, mas coube, ele tem até ela Você com, sabe hoje, que com muito carinho. a camisa coube como uma luva. Com muito carinho. Foi literalmente preparada pra ele. Nossa. E assim... Ela não coube como uma luva. Ela coube como um protetor de automóvel. Aí já tá caindo no conceito, hein? Não, as pessoas viram pra mim e falam assim, eles chegam lá na gráfica e falam assim,
Eu visto P, mas se você tiver uma M... Essa coisa de tamanho. É porque assim, eu fiz bariátrica faz 3 meses. Então já se foram 20 quilos. Eu vou sair, daí eu vou parar de ouvir essas piadas, tá? Não, ele eu já vou sair saiu, dessa. saiu muito. Ele saiu muito. Poxa, que porque legal. aquela camisa hoje já não cabe nele como coube. Não, já tá mais folgadinho, já tá um negócio melhor. Não, mas o pessoal chega lá, né? Mulher é coisa terrível, né? Ó, eu visto P, mas se você tiver uma M, aí eu já pego a G. Falo, querida, experimenta Tenta tudo essa. aqui, né? Pra ver se como Eu é que vai arranco a ser. etiqueta. Ficou perfeito, mas essa é G. Você não é P, não. Não tem sacanagem com a minha cara, não, porque eu também sou GG. Então, para com isso. Vamos nos amar, vamos nos aceitar Com certeza. e vamos sempre viver felizes. Mas é Eu isso mesmo. A vida é isso. bato muito nessa tecla. Pessoa feliz traz a felicidade dos outros. Sempre. Não, Seja vive mais, feliz. Vive mais, vive mais. Mas, Vive mais. com um sorriso melhor, seu dia a dia encara as coisas com mais... Já perguntaram se eu sou maluca porque eu tô sempre sorrindo. Não. Os problemas, eles não me abalam. Eles ficam ali no cantinho. Na hora certa eu vou lá mexer com eles. Pronto. Se não tem solução, solucionado está. Com Ponto. certeza, com certeza. Né? Assim que a certo gente... isso, Cris. Dá certo. É assim mesmo. Mas não É tem assim. como. A gente vai fazer o quê? Eu vou brigar porque não vai tem solução. descabelar? Não tem... Vira a página. Vira a página. Nada Solucionei. de depressão, Solucionei você. Você não tem mais beijo na minha vida. Mais uma vez, querido, muito obrigado. Beijo no coração. Eu que agradeço muito, muito mesmo. Mais uma vez, quem quiser me encontrar nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Luciano Roberto SG. Ou então joga Luciano Roberto lá que... Ou a então foto vai lá na é minha do página que vocês vão achar. É, do rapidinho. cartaz, a foto do cartaz é a foto da rede social. Exatamente, vocês vão achar rapidinho. Olha só, galera, tudo que é bom dura pouco. E nós já chegamos ao final de mais um programa. Eu vou pedir pra gente encerrar com uma música bem bacana. E daqui a pouquinho eu tô de volta, vou ali receber a nossa convidada do próximo programa da Cris, Verônica Naciola. Vamos falar agora de cultura na cidade, falar de coisas bonitas, vamos falar de livro, vamos Muito falar importante. de história, vamos falar... Olha, eu fiquei sabendo até que a história dela vai ser passada em cordel. Nossa, que legal, hein? Então a gente tem um assunto aí bem vasto e Verônica Naciola. acredito que até o final do programa, conforme prometido, não vou dizer nomes, teremos uma nova pessoa aqui também falando de um novo projeto para o dia 25 de julho deste mês ainda, que vai gerar muita polêmica. Sai daí não, que a gente tem muito o que conversar.